Fala pessoal, estamos aqui hoje para mais uma edição do BRM News, seu podcast de notícias diárias sobre os mercados regionais brasileiros e que faz parte do ecossistema do BRM Podcasts. Eu sou o João e hoje eu estou aqui com a Érica. Olá, João. Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o ótimo momento do turismo que o Espírito Santo está vivendo, as novas exportações pelo Porto de Tubarão e um delivery capixaba que conquistou o Sudeste, além das tensões e agora aproximações entre Lula e Trump. E para começar falando de turismo, o Espírito Santo alcançou um marco inédito na história. O estado alcançou a 4ª posição entre os que mais cresceram no setor, superando até Bahia e São Paulo. Exatamente. Foi um crescimento de aproximadamente 9% nesse primeiro trimestre, comparado com o mesmo período no ano de 2024. Isso mostra que o estado vem entrando cada vez mais no radar nacional. E o mais interessante é que 11% de todas as empresas capixabas hoje estão ligadas ao turismo, ou seja, são mais de 64 mil negócios. E a gastronomia é o grande motor desse avanço, já que 70% das empresas são desse setor. O capixaba sempre teve uma vocação natural para isso. A muqueca, o vinho de montanha e os cafés especiais estão entre os destaques. Exatamente, João. E tem projetos importantes saindo do papel, como o Distrito Turístico de Pindobas, o Grande Buda e o Complexo Turístico da Fazenda Santa Maria, lá em Muniz Freire. E é interessante ver também como o Sebrae vem atuando junto aos municípios para atualizar os planos diretores e os planos de turismo. Isso dá base para um crescimento sustentável nessas cidades, sem aquele boom desorganizado que a gente vê em alguns outros destinos. E o Espírito Santo está conseguindo equilibrar promoção, infraestrutura e capacitação, um tripé essencial para consolidar o estado como destino competitivo. E agora, mudando de pauta, falando sobre logística, o Porto de Tubarão também fez história. Saiu de lá o primeiro embarque de milho diretamente para a China. E foram mais de 75 mil toneladas partindo de Minas, passando pela ferrovia Centro-Atlântica e chegando ao Porto Capixaba. E essa nova rota é um ganho logístico muito representativo. Mostra o papel do Espírito Santo como ponte entre o agronegócio mineiro e os mercados internacionais. E é bom lembrar que essa exportação só foi possível depois que o terminal recebeu uma habilitação em fevereiro desse ano, atendendo a todos os requisitos do Ministério da Agricultura. E o timing também foi muito interessante, já que a demanda chinesa por milho brasileiro disparou muito desde o início da guerra na Ucrânia. E o Brasil vem aproveitando essa janela. E agora vamos falar de um orgulho capixaba. Dona Neida Frango Frito, lá de Jucutuquara, ganhou um prêmio de melhor delivery de lanche do Sudeste, no prêmio iFood de Super Restaurantes. E esse é um típico caso de um negócio familiar que virou um sucesso nacional. Uma receita de mais de 60 anos que virou uma sensação aqui no estado. O negócio nasceu em 2023, num espaço de 40 metros quadrados e hoje fatura mais de R$1 milhão por ano. E o melhor, com um toque de humor. O filho que se veste de frango virou atração no bairro. E agora eles planejam uma expansão por meio de franquias. Um exemplo de como a tradição, qualidade e marketing simples, mas autêntico, pode gerar um crescimento muito rápido. E agora vamos para a pauta de infraestrutura. A Cesan anunciou mudanças estruturais na barragem dos imigrantes no Rio Jucu, entre Viana e Domingos Martins. O vertedouro na região vai passar de 35 para 68 metros de largura e o material ainda vai incluir concreto e pedra para aumentar a segurança no local. Isso mesmo, e a revisão elevou o custo total da obra de R$264 milhões para R$316 milhões, um aumento expressivo, mas justificado por esses novos estudos hidrológicos. A barragem deve garantir uma segurança hídrica para a Grande Vitória e vai ter uma capacidade de armazenar cerca de 23 bilhões de litros de água. A conclusão da obra está prevista para 2027 e vai ser essencial para evitar crises hídricas como vimos em 2015. E agora vamos falar de outro tema importante. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo anunciou a atualização da tabela de emolumentos dos cartórios que estava congelada desde 2001. Essa é uma grande distorção que já existia há algum tempo. Hoje, imóveis acima de R$200 mil já pagam o teto de R$11 mil, o que penalizava justamente quem comprava imóveis menores. A proposta agora eleva o teto para R$1.150.000, com correção anual pelo IGPM. Isso traz mais justiça, incentiva a formalização e pode aumentar a arrecadação do Estado. Agora vamos para a pauta internacional. Lula e Donald Trump tiveram uma videoconferência de cerca de 30 minutos para tratar de alguns assuntos, como tarifa e comércio. E o governador Casagrande também comentou, elogiando o diálogo e dizendo que esse tipo de conversa é produtivo para a economia e para o emprego. Lembrando que o Brasil tenta reverter aquela sobretaxa de 40% sobre os produtos nacionais. A conversa, inicialmente, ela parece ter sido amistosa e Trump até elogiou Lula publicamente.
E um ponto curioso foi a designação do Marco Rubio como interlocutor americano. Ele é conhecido por um viés mais conservador e crítico à esquerda latino-americana. E o governo ainda acredita que o pragmatismo deve prevalecer. Afinal, há muito interesse comercial envolvido. Esse acordo ele pode liberar até 7,8 bilhões de dólares em exportações brasileiras. E agora aqui no Brasil, o Boletim Focus reduziu a previsão da inflação para setembro. E o IPCA de 2025 caiu para 4,8%, ainda acima da meta, mas em trajetória de queda. Além disso, o dólar também fechou o dia em queda, perto da região de 5,31, com o Ibovespa em leve alta de 0,4, mostrando que o mercado ainda está em um tom muito cauteloso. E o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, foi claro, ainda não há convergência para a meta de 3% até 2028, mas a dispersão dos preços vem caindo. Ele defendeu, inclusive, a manutenção da Selic nesses patamares atuais de 15%, o que é muito duro para a atividade real, mas necessário, segundo ele, para trincar os dentes e segurar a inflação. E já o ministro Fernando Haddad disse que a inflação acumulada nos 4 anos do governo Lula deve ser a menor desde o Plano Real, o que seria um marco importante. Agora, uma notícia muito importante dentro do mercado financeiro. A 20 Compass anunciou a compra da Verde, que é a gestora do lendário investidor Luiz Stuberg, por cerca de 350 milhões de reais. Um movimento que mostra a consolidação do setor. A 20, que é forte em crédito e private equity, agora entra em peso nos multimercados. Durante esse acordo, Stuberg ainda deve permanecer à frente dos principais fundos por um prazo de 5 anos. A Verde sempre teve um desempenho muito representativo e batendo seus benchmarks e agora soma um novo peso ao seu portfólio de produtos. E assim a gente fecha mais uma edição do BRM News de hoje e nos vemos amanhã. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam por mais uma edição. Não deixe de nos seguir tanto no YouTube quanto no Spotify para ficar por dentro da grade completa de podcasts e voltaremos novamente amanhã. Até amanhã!